No 14º episódio do quadro Se Me Deixarem Falar, decuparemos a entrevista realizada em setembro de 1978 em Curitiba. Elis foi entrevistada pelo jornalista Aramis Millarch. Nesta primeira decupagem, ela conta sobre sua infância, as influências da sua família e a lacuna profunda que deixou a saudade do seu avô. Conta sobre a família numerosa e as várias influências que sentiu. Ele vai ter aquecimento lá, se agora está esse dia, à noite vai estar bem mais, em palco, tudo lá. O pé fica uma pedrinha de gelo. Hoje, dia 2 de setembro de 78, às 2h56. Presentes, senhor Dr. Aramis Millarch, senhora Elis Regina, César Camargo, Maria Nayara e Marcelo. Você deve começar dizendo teu nome completo, nome de teus pais, local de nascimento, sobre aquele universo. Carteira de identidade. Carteira de identidade. O meu nome indica já que meu pai era um bom comerciante, né? Já me batizou com ele. Eu estava imaginando provavelmente uma fachada de teatro no dia que eu nasci. Eu sou de nascimento Elis Regina Carvalho Costa. Sem D nem dá. Não tenho direito às vantagens do nosso fono. E eu sou a primeira filha de um casal, o seu Romeu e a dona Erci. Nasci em Porto Alegre em 17 de março de 1945, no meio de uma crise de leite por causa da Guerra da Itália, ou da entrada do Brasil na guerra. A cidade era cercada por uma série de comunidades alemãs, né? Com a entrada do Brasil na guerra, Porto Alegre ficou bloqueada e no meio dessa confusão eu nasci. Eu já nasci num rolo considerável. Eu vivi durante muito tempo num bairro de Porto Alegre chamado Bairro dos Navegantes. Era um bairro operário. Tinha muita fábrica e também ficava muito perto do Rio Guaíba, que era uma coisa que eu gostava muito de ver. Uma das primeiras imagens que eu me lembro assim de ter visto foi o símbolo da Coca-Cola, que ficava na esquina da minha casa. Meu pai trabalhava numa fábrica de vidro, numa seção de expediente, que eu não sei exatamente o que significa, não tenho a menor noção. Minha mãe ficava em casa, né? Fazendo o que toda mulher sempre fez, lavando, passando, cozinhando, tomando conta de filho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão que nasceu quando eu tinha 5 anos. A vida da gente é uma vida de uma família de condições modestas, né, econômicas. E em termos de influência, assim, eu tenho uma influência muito forte da família de minha mãe, porque a família do meu pai se desfez muito cedo. Ele perdeu a mãe com 13 anos de idade, então cada irmão tomou um rumo. E ele não tem, assim, uma família que se visite, que realmente tem uma atuação na formação do caráter e dos interesses de uma criança, né? Pessoas que eu vi, assim, 2, 3 vezes na vida, se tanto. Então eu sei que eu tenho um tio que chama Pedro, tenho outro que chama não sei o quê, mas são pessoas que realmente não têm a menor afinidade. Ou no desconhecimento, que é o pior. É uma coisa próxima, mas com a qual você não tem nenhum contato. Já a família de minha mãe é tudo exatamente o contrário, né? Aquela família portuguesa, de imigrantes. Meu avô era dono de armazém e minha avó fazia exatamente a mesma coisa que minha mãe fazia também. Tomava conta de filhos, só que já com uma certa dificuldade, porque eram 11. Então a balbúrdia era muito grande. Minha mãe, elas eram 3 irmãs mais velhas. A minha mãe era do meio,
e depois havia 4 garotos que nasceram quando minha mãe já estava com 10 anos de idade. Quer dizer, havia uma distância muito grande entre a primeira e a segunda leva de filhos. E foi com essa leva segunda que eu me criei. Apesar de que quando eu tivesse nascido, meu tio mais novo já tivesse 10 anos também. Mas quando a gente é criança, as coisas não são tão gritantes, né? Então, se em termos assim de recheio emocional, de aconchego, as grandes lembranças da minha vida são da casa de meu avô materno, da brincadeira, da bagunça dele mesmo, que morreu quando eu tinha 10 anos e deixou uma lacuna que nunca mais foi preenchida, e da confusão que é mesmo uma casa que tem tanta gente, né? Já pelo próprio número de pessoas é uma zorra, né?